Então, gente, o tema da nossa live é até um pouco provocativo, né? Vocês devem ter visto aí. Igreja Católica ame ou deixa, né? Usando bem num contexto que a gente está vivendo hoje também aqui no Brasil, né? Um contexto de patriotismo, né? De amor à pátria. E com muito mais razão devemos amar a Santa Igreja. Claro que devemos amar a nossa pátria, é um dever nosso, um dever cívico, também um dever cristão, mas com muito mais razão devemos amar a Santa Igreja. E o que acontece? Essa nossa conversa hoje é um assunto muito grande, né? Então não vai dar para eu falar muitas coisas aqui, tudo que eu gostaria de falar. Mas digamos que eu vou dar uma geral aqui para nós sobre este assunto. O que acontece? Antes de falar sobre a igreja, eu queria recordar um ponto, que eu até já fiz alguns vídeos sobre este ponto, que é sobre a nossa conversão pessoal. Isso gera um pouco de conflito, às vezes até aqui no próprio canal, porque nós, batizados, nos dias atuais, nós temos níveis muito discrepantes de conversão, uma distância muito grande de conversão entre nós. O que é que eu quero dizer com isso? Existem aqueles católicos, e você já deve ter usado muito esse termo, né? Os católicos de IBGE. O que são os católicos de IBGE? São aquelas pessoas que foram batizadas na Santa Igreja Católica, que talvez até tenham feito primeira comunhão, talvez até tenham recebido a crisma, mas de forma alguma frequentam a igreja, nem sequer conhecem o essencial do catecismo. Tá? O catecismo, o essencial do catecismo, o mínimo, o núcleo do catecismo, essas pessoas não conhecem. Eu ousaria dizer, nunca fiz uma pesquisa estatística sobre isso, mas eu ousaria dizer que a maioria dos católicos do Brasil são assim. Nas últimas décadas, né? Não sei como é que seria 60, 70 anos atrás, acho que a situação era melhor. Mas nas últimas décadas, digamos, nos últimos 40, talvez 50 anos, a situação dos católicos do Brasil tem se tornado cada vez mais uma situação somente estatística. Então, essa que a gente apelida de católico de IBGE, são aquelas pessoas que, talvez por tradição, ou até por conivência social, porque todo mundo lá em casa então eu também sou católico, eu fui batizado. Né? Esse é o nível de conversão, esse não é um nível de conversão, esse é o nível 0. Né? Então, essas pessoas, elas na verdade, talvez você seja uma delas, se você for uma delas, seja bem-vindo aqui na nossa live para você aprender um pouquinho mais sobre a igreja. Mas esse é o que eu chamaria o nível 0. Tá? Então, assim, ninguém se ofenda. Mas eu vou explicar direitinho o que é isso. Então, é o nível daquelas pessoas que não se converteram. Tá? Por quê? Porque elas não aderiram ainda a Jesus Cristo. Então, elas ainda vivem na desobediência da lei de Deus, de modo geral. Talvez sigam um ou outro parâmetro ou ditame ético. Ético no sentido, por exemplo, não vou matar, porque matar é errado. Tá? E nem vou roubar. O clássico, não matei, não roubei, não fiz mal a ninguém, então estou quites com Deus, né? Você já deve ter escutado essa clássica frase, né, de quem não é convertido. Então, não matei, não roubei, não fiz mal a ninguém. Se você for cavar mais profundamente, provavelmente essa pessoa talvez não tenha tirado a vida de alguém, ou talvez tenha sim, né, pelo aborto, ou pelo incentivo do aborto. Então, ela desculpe dizer, cometeu um assassinato. Vamos falar o que é a verdade, né? E certamente, ou muito provavelmente, essa pessoa que disse que nunca matou, nunca roubou, mas que já cometeu abortos, portanto, matou, né? Provavelmente essa pessoa é corrupta no sentido que rouba no trabalho, já roubou o dinheiro dos pais, já roubou objetos pequenos, né? Talvez nunca tenha assaltado
a Petrobras, né? Assaltado os cofres públicos. Talvez não tenha chegado nesse nível hard, né? Mas já cometeu infrações de corrupção, né? De roubo material mesmo. Então, até matar e roubar, essa pessoa já fez. E com relação aos outros mandamentos, ela nem conhece, né? Se você perguntar quais são os 10 mandamentos, a pessoa olha assim, diz que é honrar pai e mãe, né? Não matar, acho que é isso. Então a pessoa não sabe responder. Então, gente, essas pessoas que são batizadas, eu posso dizer que elas estão na Igreja Católica? Digamos que sim. O Catecismo de São Pio X ele vai ser bem claro nesse ponto. Você, batizado, mas que vive em estado de pecado mortal, você é sim um membro da Igreja. Mas você é um membro morto da Igreja. Tá? Um membro morto porque você não tem a vida da graça. Você não tem a vida da graça. Então é um membro morto da Igreja. É um zumbi, é um The Walking Dead católico, né? Só que nós, né? Estou aqui me julgando, né? Quem está vivo, no caso, não deve tentar matar quem já está morto, né? Os zumbis, mas tentar trazê-los para a vida. Essa é a diferença do nosso The Walking Dead, né? Então não é matar quem está morto, mas é trazê-los à vida pela conversão, né? Pelo arrependimento, pela confissão. Então existe uma cura no nosso The Walking Dead católico, né? A conversão, a volta para Cristo, a fé em Cristo, né? Então, essa volta para Cristo, essa entrada na igreja, é o que nós chamamos de primeira conversão. O grande erro é que muitas pessoas param nesta primeira conversão ou nesta conversão, digamos, aparente. Aqui preste muita atenção, porque aqui entra, talvez mais ainda, o tema do nosso vídeo de hoje, tá? Aquelas conversões aparentes são aquelas pessoas que vão para a missa todos os domingos, que até se confessam uma vez por ano para a Páscoa, são até casadas talvez na igreja, talvez. Então, aparentemente, são bons católicos, tá? Cumprem com o que eles consideram o básico. Olha que eu estou falando de pessoas que vão para a missa todos os domingos, tá? Então, ficam com a consciência tranquila, porque acham que cumpre com o dever máximo do católico, que é ir para a missa. Porém, tem as mesmas manias, os mesmos vícios e as mesmas características ou características muito próximas daquelas pessoas que não pisam na igreja. Em que sentido? São pessoas que, de fato, ou na prática, não conhecem o catecismo, não conhecem o básico do catecismo. Se perguntarem para estas pessoas quais são os 10 mandamentos, elas também não vão saber. Se perguntarem quais são os 5 mandamentos da igreja, piorou, né? As virtudes, tá? Então, são pessoas que estão na igreja ainda como zumbis, e talvez zumbis um pouco mais perigosos, como aquele último episódio do The Walking Dead. Eu estou muito fã aqui da série. Que estão disfarçados de vivos, cobertos lá com aqueles trapos, lá, com aquele fedor lá de gente morta. Tá? Então é o fedor do pecado grave. Ou seja, estão na igreja, cumprem com talvez aquilo que aparentemente é o básico de um católico. O católico é aquele que vai para a missa todo domingo, mas não acredita, preste atenção, não acredita em tudo que ensina a Santa Mãe Igreja. De fato, não é um fiel, tá? É um infiel. É um infiel. Então, são pessoas que discutem nas redes sociais, ou nas rodas de amigos, ou na família, quando alguém chega com algum argumento mais, como eles dizem, radical da fé. Por exemplo, tenho que rezar todos os dias, somos contra o aborto, somos contra a eutanásia, etc, etc, etc. Então, quando se coloca em um assunto espinhoso,
em um assunto que vai, digamos, ferir, acho que a palavra certa não é ferir, mas incomodar a carne, esta pessoa passa para o lado do mundo, mas assim, do lado que ela nunca, na verdade, que ela sempre esteve. Ela fingia, ou ela achava que por estar na missa todos os domingos, ela era católica, mas na verdade ela não tinha aderido ainda, não aderiu ainda à fé católica. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então, existem muitos católicos que estão na igreja, mas não amam a Santa Igreja, não amam a Jesus Cristo. Inclusive, tem uma ideia errada da igreja. Qual é a ideia errada da igreja? É a ideia que o mundo tem. Qual a ideia que o mundo tem da igreja? Que a igreja é uma instituição humana. Veja se você não tem essa ideia. Quando você pensa a igreja, você pensa o quê? No Papa, nos cardeais, nos bispos e nos padres, nas freiras e nos templos. É isso que você pensa? Se você pensa somente nisso, você está errado. Porque a igreja não são os membros que formam, ou os templos. A igreja é o corpo místico de Cristo. É o corpo místico de Cristo. A grande riqueza da igreja é a santidade. É a graça de Deus que atua através de nós. Então Deus instituiu, de instituição divina, a hierarquia da igreja, o sacerdócio e os sacramentos, para serem instrumentos da nossa santificação, para nos fazer membros do corpo místico de Cristo. Então a igreja é esse corpo místico de Cristo, é uma realidade espiritual, é uma instituição divina. E por ser uma instituição divina, ela não erra. A palavrinha difícil aqui que eu vou dar para você, você pode anotar no seu caderninho aí, ela é indefectível, não tem defeito. Se você ainda não acredita, ainda não assume que a igreja é indefectível, ou seja, que ela não tem defeito, você ainda não é um católico 100%. Você ainda não é um católico verdadeiro. O católico verdadeiro é aquele que crê que a igreja é uma realidade espiritual, criada, instituída divinamente pela palavra divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 16, 18, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Quefas, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E assim é, e assim é. As portas do inferno não prevalecem contra a Santa Igreja. Os membros da igreja são defeituosos, claro, somos todos pecadores. Todos. Nascemos todos no pecado original. Os membros da igreja, sim, nós somos pecadores. Mas se você entende a igreja não como uma associação humana, mas como uma realidade divina, então você vai entender que a igreja, instituição divina, ela é indefectível, ela é sem defeito. Em que sentido? Ela nos ensina a verdade do Evangelho sem erro. E somente a Igreja Católica, pode colocar em letras garrafais no seu caderninho aí de anotações. Somente a Igreja Católica ensina a verdade de Cristo sem erro. Somente a Igreja Católica. Só pode haver uma igreja, porque só existe um corpo místico de Cristo. Só existe um Cristo, uma só fé, um só batismo. Nosso Senhor não se divide em milhares de seitas, ou talvez milhares e milhares de religiões. Só existe uma única igreja. E como num vídeo que eu assisti recentemente, uma palestra muito bonita, em que o orador dizia: nesta única igreja de Cristo exige a assinatura de Deus, que são os milagres. Somente na Igreja Católica existem os verdadeiros milagres. Sim, somente na Igreja Católica existem os corpos incorruptos dos santos. Veja se em alguma outra religião ou alguma outra seita existe algum pastor incorrupto, ou mesmo algum fiel incorrupto. Não, somente na Igreja Católica nós encontramos, após anos e anos enterrado, sem nenhum preparo, sem mumificação, sem nada, santos que foram achados com corpo incorrupto, inclusive com milagres permanentes, além de estar visivelmente incorrupto. Existem santos que crescem a barba, que cresce a unha,
que se furar sai sangue, né? Somente na Igreja Católica. Somente na Igreja Católica nós podemos observar a assinatura de Deus. E além disso, mesmo que não houvessem esses milagres, que são muitos, eu não vou aqui enumerar, né, cada um sabe, o milagre de Lanciano, por exemplo, a hóstia que está há 700 anos, a hóstia consagrada se transformou no corpo e no sangue de Cristo. 700 anos sem apodrecer. Está lá na cidadezinha de Lanciano, na Itália. Né? O milagre de Fátima, onde 40 mil pessoas no mínimo, há quem diga que foram 70 mil pessoas, viram o sol bailar no céu e lançar raios coloridos que iluminaram. O chão que estava encharcado secou no milagre, naquela chuva torrencial. E, enfim, né, vamos pensar nos milagres de Lourdes, vamos pensar nas ressurreições que os santos fizeram. Né? A assinatura de Deus comprova, reforça a nossa fé na Santa Igreja Católica. Então, é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e que ensina a verdade da fé cristã sem erro. Outras religiões cristãs, que se dizem cristãs, ou que talvez pelo batismo válido sejam também cristãs, elas ensinam partes da verdade do Evangelho. Partes da verdade, mas existem misturadas com estas verdades do Evangelho os erros das mentalidades humanas, os erros das opiniões humanas. Basta pensar que o fundamento da doutrina protestante é o livre exame da Bíblia. Ora, se eu posso pegar a Bíblia e examinar livremente, cada crente, né, vai pegar a Bíblia e interpretar, segundo a iluminação direta do Espírito Santo, dá no que dá. Milhares e milhares de seitas diferentes, contraditórias, que brigam entre si, porque não existe uma única coisa. Né? O que eu devo ser para ser católico? Né? O que é que eu devo fazer? Não é fazer uma coisa, não é simplesmente fazer uma coisa. Né? Como eu disse, a grande maioria dos brasileiros é católica, porque foi batizada na Igreja Católica. Existem membros mortos, e a maioria são mortos, que estão inclusive fisicamente fora da igreja, que nunca pisaram na igreja. Existem os apóstatas, tá? Então todos os católicos que deixaram a fé católica e entraram em outras religiões são apóstatas, apostataram da fé, ou se transformaram em protestantes ou de outras religiões. Existem aqueles que estão na igreja, vão para a missa todo domingo, mas não aderem à fé, não sabem o mínimo do catecismo. Então esses são aqueles zumbis de sacristia, né? Os membros mortos da igreja. E atenção, porque esses membros mortos da igreja que estão dentro da igreja estão inclusive engajados. Tá? Então nós encontramos catequistas que não creem naquilo que a igreja ensina, encontramos membros da pastoral do dízimo, membros dos movimentos, né, que eu não queria citar aqui, SCC, RCC, etc., todos os seis aí, né? Membros que estão trabalhando dentro da igreja, mas que não têm a fé católica. E aqui eu vou citar algumas coisas que demonstram que essas pessoas não têm a fé católica. Primeiro, se você não é contra o aborto em todas as circunstâncias, inclusive em casos de estupro, você não tem a fé católica, porque esta é a fé católica, é o ensinamento da igreja. Não matar o inocente. Nós católicos podemos nos defender contra o agressor, se for preciso, até mesmo com a morte do agressor. Isso não é pecado. Mas matar o inocente, no caso a criança no ventre da mãe, em todos os casos, é pecado gravíssimo. Então existem católicos que acham que pelo estupro é permitido o aborto, ou que se possa usar certos métodos anticoncepcionais, e são muitos, que causam aborto, como por exemplo o DIU, a pílula do dia seguinte, e outros métodos anticoncepcionais. Existem pessoas que estão dentro da igreja, inclusive engajadas em pastorais, e eu quero ficar aqui, deduzam o resto, tá, gente? Aquilo que eu não posso falar aqui no vídeo, você pode deduzir, pode subir mais um pouquinho aí, tá? Entenderam?
Então, existem pessoas dentro da igreja, por exemplo, que acreditam no espiritismo, que podem ser espíritas e católicos, mas não podem ser espíritas e católicos. Maçons e católicos, mas eu não posso ser maçom e católico, porque a doutrina maçônica, tá? O pensamento maçônico é contrário à fé católica. A fé católica não é a fraternidade maçônica, não é o grande arquiteto do mundo. A fé católica é outra coisa, sem falar tudo aquilo que a maçonaria já fez e talvez faça, né, o próprio o ocultismo que há dentro da maçonaria, o segredo maçônico, né, as iniciações, são todas contra a verdade à luz do Evangelho. Então, não posso ser católico e não acreditar ou não seguir todos os ensinamentos da igreja. Por exemplo, não posso ser católico e ser comunista. Não posso. É absolutamente contra os ensinamentos da igreja. Né? Pode ser que uma opinião de um, opinião de outro, não interessa. Eu quero saber o que os documentos da igreja dizem. E os documentos da igreja são muito claros. Eu não posso ser católico e ser comunista. Né? Não posso. O comunismo é por essência, ateu, anticristão. Por essência. Por essência. Né? Então, eu não posso ser católico e, por exemplo, seguir alguns pensamentos protestantes, algumas ideias protestantes, algumas ideias, por exemplo, com relação às santas imagens, com relação à devoção a Maria Santíssima, né? Ideias protestantes. Para eu ser católico, eu tenho que acreditar em tudo o que ensina a Santa Mãe Igreja. Certo? Também não pode ser liberal, obviamente, né? Então, existem algumas posições políticas, econômicas que a igreja condena. O liberalismo é um deles. Você também falou bem aqui, tá? Dá para entender até aqui que a igreja é uma realidade espiritual, ela é indefectível, ela ensina a verdade sem erro. A Igreja Católica é a única que ensina a verdade sem erro, e a garantia disso é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e é necessária, é uma necessidade até racional, de que exista uma igreja verdadeira que ensina a verdade sem defeitos, porque não poderia ficar à mercê das opiniões dos homens. A salvação não pode ficar à mercê das opiniões humanas, por isso não é possível, não é lógico, não é racional o livre exame da Bíblia, como pregam os protestantes. Tá? A igreja é o caminho da salvação, o caminho único da salvação, não significa que, e até o próprio catecismo de São Pio X já falava sobre isso, o catecismo novo, o catecismo, eu não sei onde é que está por aqui, na minha biblioteca, também fala sobre isso, né? Então, existem outros modos de Deus salvar, mas são modos extraordinários para aquelas pessoas que sem culpa não conheceram a fé, mas aderiram aos ditames da sua consciência. Essas pessoas podem se salvar, mas sempre pela graça de Cristo presente na Igreja Católica. Portanto, a Igreja Católica é o único caminho da salvação. Quando uma pessoa se salva, estando, por exemplo, fora da igreja não por culpa, né? Por ignorância, por uma ignorância invencível, por não ter sido atingida, existe uma possibilidade de salvação para estas pessoas se elas durante toda a vida seguiram os ditames da sua consciência. Tá? Então isso é a doutrina da Santa Igreja. O liberalismo é errado porque ele é imoral. Por exemplo, o pensamento liberal é aquele que cada um decide. Você quer ser gay, você quer casar homossexual, fumar maconha. O pensamento liberal mais radical ele é esse. Tá? Então a liberação das drogas, a gente pensa que é coisa da esquerda, mas do liberalismo também isso. Liberação das drogas, casamento homossexual, né? Então entra no liberalismo também. Tá? E também a falta de responsabilidade com os pobres. Né? Então, ficou claro, o católico deve crer em tudo o que ensina a Santa Mãe Igreja. Quando eu digo tudo, é tudo, sem exceção. Eu sempre repito esta frase. O católico é aquele que, nos artigos de fé e de moral, ele não tem opinião. O padre não tem opinião, o leigo não tem opinião. Nós temos fé, é diferente de opinião. Fé, eu creio em tudo que ensina a Santa Mãe Igreja. Então, o que ensina a Santa Mãe Igreja em matéria de fé e de moral não é opcional.
não é democrático, não é relativo, não é adaptável. Ah, adaptável, essa aqui é massa, né? Porque, não, mas é porque antigamente era mais radical, hoje em dia a gente tem que ser mais liberal, a gente tem que aceitar certas coisas, né? Não é aquela santidade dos santos, hoje em dia não existe mais, né? Vocês já escutaram isso? Talvez até mesmo dentro da igreja vocês já escutaram isso. Não, aquilo ali era antigamente, hoje em dia não é mais para ser santo desse jeito, não. Por quê? Né? Então, gente, repito, a fé não muda com a moda, não muda com o tempo e não muda com os lugares. O que é pecado no Brasil tem que ser pecado na Holanda, tem que ser pecado nos Estados Unidos, tem que ser pecado no Congo, na Nigéria, tem que ser pecado no Japão. E o que é verdade no Brasil tem que ser verdade no México, na Itália, na Polônia, na Áustria, na Inglaterra. Entenderam? O que é errado em todo mundo. E o que era errado antes continua sendo errado hoje. E o que era certo antes continua sendo certo hoje. O que era virtude antes continua sendo virtude hoje. O católico, ele deve acreditar em todos os pontos do credo. Deve crer na graça de Deus para a nossa salvação e a santificação dos que nos vem pelos sacramentos. O católico deve crer que existe o céu, o purgatório e o inferno. Que o céu e o purgatório são para aqueles que morrem na graça de Deus. O purgatório, vocês sabem, para aqueles que morrem na graça de Deus, mas ainda tem algumas coisas para pagar, para purgar, digamos assim, né, os pecados veniais. E o inferno para aqueles que vivem e morrem fora da graça de Deus. O céu e o inferno não têm volta, são eternos. O católico deve obedecer os preceitos morais, ou seja, os 10 mandamentos, não só os que ele gosta, o que é fácil, os 10 mandamentos. Ou seja, se você é católico, você tem que acreditar e você tem que obedecer o mandamento de honrar a castidade, guardar o seu corpo. Não existe essa história de católico se junta, vive um tempinho, casa no civil, depois casa na igreja. Isso é hipocrisia. Nossa Senhora, tem muita gente hipócrita que se junta, casa no civil, aí tem o filho, aí o filho cresce, depois casa na igreja. Meu amigo, pelo amor de Deus, né? Você lá é católico, né? Você não se converteu ainda não, porque parece que é só o casamento civil como se fosse uma preparação. Você está vendo em pecado mortal. Pecado mortal significa que se você morrer, se for atravessar a rua, o carro bater em você, você morrer, você vai para o inferno e de lá você não vai sair mais nunca. Mais nunca, jamais. Longe de Deus, na tristeza, na angústia, eternamente. A gente brinca com a eternidade, a gente brinca com o céu, né? Brinca mesmo. Então, o católico não pode acreditar na doutrina espírita, não pode aderir a nenhuma outra religião. Já falei sobre isso, né? Vou dar um outro exemplo aqui que deu uma treta lá no meu Twitter, né, um dia desse, né? Católico não pode achar que bicho vai para o céu, gente. Por quê? Porque a igreja ensina que o céu não é para bicho. Pronto. Ponto final. O céu não é para bicho. Bicho vai para debaixo da terra. Pode ser o meu cachorrinho que eu amo, mas quando ele morrer, ele vai para debaixo da terra e acabou. Eu não vou mais ver meu cachorrinho, né? Eu não vou mais ver o meu gatinho. Não vai ter céu para bicho. Quando a gente pensa que existe céu para bicho, é porque a gente não sabe nem quem é Deus, nem o que é o céu. O céu é a plena posse absoluta de todos os bens espirituais, a visão beatífica. Não cabe num bicho isso, gente. Não cabe nem na alma humana, né? Imagina num bicho, né? É para os filhos de Deus, para aqueles que foram adotados por Cristo. Adotados por Deus, que foram remidos pelo sangue de Cristo. Sim, é para os humanos o céu e para os anjos, criaturas espirituais. Não é para bicho. Quando você pensa com céu com bichinho, é porque você tem uma visão infantil de céu. Não é a visão católica, é a visão de céu de algumas seitas protestantes, que no céu vai ter prato de ouro, né? São símbolos do Apocalipse, né? Ruas de ouro, mar de cristal. Dá vontade de rir, né? O católico também, gente, não pode acreditar ou não pode aceitar a separação. Vou casar para separar depois, ou é lícito separar. Não existe separação. Casou, acabou. Né? Acabou. Em casos extremos, como por exemplo de agressão,
de risco de vida da mulher, né, de agressão grave dos filhos, é óbvio que a igreja permite, até mesmo em alguns casos aconselha a separação de corpos. Mas a separação mesmo, o casamento não é anulável, tá? Pode ser declarado que o casamento nunca existiu, mas o casamento não é anulável. Você pode casar 10 vezes. Por isso, vamos ser claros, falar aqui de política um pouquinho. O que o Haddad e a Manuela fizeram naquela igreja foi um sacrilégio gravíssimo, porque eles são ateus, são comunistas, não são católicos. E grave mais ainda, pecado maior ainda, foi do padre que deu comunhão para eles. A mesma coisa o Bolsonaro. Ele pode ter boa intenção? Pode, porque ele tem traços ou criação católica, né? Ele se declara católico. De fato, ele pode ser um católico, né? Como tantos que estão nas nossas igrejas. Mas ele não pode comungar, porque ele vive com uma mulher que não é a mulher dele. A mulher dele foi a primeira que ele casou na igreja. Né? Então, aquela mulher não é a mulher dele. Então, assim, é muito bonita, bonitinho, fala libras, né? Um docinho de coco, beleza, mas não é a mulher dele. Né? Certo? Então, assim, ele pode ser um bom presidente, Deus queira, rezo, né? Mas comungar ele não pode. Então, são coisas que a gente não pode ter meias palavras, né? Não pode ter mais ou menos, tá? Entenderam? Isso aqui? Lembre também de uma frase de Nosso Senhor. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Existem pessoas que foram dadas muito pouco para elas. Pouca formação cristã, uma catequese insuficiente ou quase nula. Absolutamente nula. Né? Receberam a Eucaristia sem saber o que era. Fizeram a primeira comunhão sem saber o que era. Quando muito, fizeram uma crisma migué, marromeno, né? Porque faz aqueles encontros de crisma que é só brincadeira, é só gincanazinha, é só teatrinho, ficam lá só olhando no celular, passando mensagem, ficando uns jogos uns com os outros. Ou eu estou falando alguma coisa fora do mundo? Né? Estou falando alguma coisa fora do mundo? Então, a muitas pessoas não foi dado nada. Uma catequese nula, insuficiente. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a responsabilidade dos padres é gravíssima. Porque mesmo que eles tenham tido uma má formação no seminário, eles não têm desculpa de não terem estudado para saber a fé católica e transmitir fielmente a fé católica. Eles não têm desculpa. Nós não temos desculpa. Nós não seremos desculpados no dia do juízo. Porque nós temos obrigação de saber. Se ninguém nos ensinou, nós temos obrigação de querer saber. E você que está assistindo essa live aqui, você tem obrigação também. Porque você não é mais um ignorantezinho. Você não é mais... Você escutou a live todinha. Você não é mais um ignorantezinho. Gente, não podemos brincar com a salvação. Essa é a verdade. Existe uma apostasia generalizada, Jefferson, na verdade. Existe uma apostasia generalizada no sentido que, como eu falei no início da live, a maioria das pessoas que se dizem católicas de fato não são. Então, por isso o título. Jesus fala no Apocalipse, ou quente ou frio, morno eu vomito. Porque o quente... Ou seja, aquele cristão fervoroso que pratica ou busca praticar a fé, tá? Aquele cristão fervoroso. O frio talvez seja aquele distante que sabe que não tem fé, que não aderiu ainda à fé católica. Esse ainda tem possibilidade de conversão. O morno, ele é muito perigoso, porque ele acha que está no caminho da salvação, mas na verdade ele está no caminho da perdição. Está no caminho da perdição porque ele não vive praticamente nada dos ditames da fé católica. Infelizmente, nós somos sim chamados de radicais. Né? Veja, nós temos que ser radicais. Radical significa que eu tenho raiz. Uma coisa que está enraizado. Lembra da parábola do semeador?
Jesus fala de 4 tipos de terreno: à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos. Esses 3 primeiros, eles não são radicais, ou seja, eles não criam raiz. E o 4º terreno é a terra boa, em que cria raiz, vai profundo, né? Vai profundo. Então, nós temos que ser, sim, radicais, tá? O que talvez nós precisamos ter cuidado é com o radicalismo. O radicalismo é quando é uma coisa irracional. Por exemplo, o escrúpulo, né? A pessoa escrupulosa, ela cai num radicalismo. Ela não tem filtro nas coisas, né? Então, essa é uma coisa que eu já falei em vários vídeos aqui no canal, você pode olhar depois sobre o escrúpulo, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco e com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.